Olá, pessoal. Continuar falando desse livro aqui, Os Vivos e os Mortos, da Gloria Koch, na página 37. Ela vai falar o seguinte: ela vai falar que os portugueses, eles eram primeiro conhecidos como Caraí. O vocábulo Caraí, de acordo com a explicação do padre Anchieta, servia para designar os portugueses recém-chegados à América Portuguesa. Logo, quando vieram, tendo-os por causa grande, como do outro mundo, por vierem de tão longe por cima das águas. Então você veja que isso aparece com os espanhóis, também foi isso, né? Os espanhóis lá no México, né, e no Peru, quando os astecas e incas viram os espanhóis pela primeira vez, vindo pelas embarcações, né, pelo mar, né, eles interpretaram ali como a vinda de Viracocha, que era o Deus criador de todas as coisas, que haveria de voltar pelo mar. Então eles acreditavam que era uma espécie de um Deus que estava voltando. Ao que tudo indica aqui, os índios aqui no Brasil também atribuíam aos portugueses o fato de virem ali pelos navios, pelo mar, né, de um lugar que nunca vinha. Os índios não sabiam ali do que se tratava aquilo, né? Tinham suas canoas e tal, mas, enfim, não estranharam aquelas embarcações ali, eles não conheciam, né? Então, o vocábulo Caraí, ele significa santidade, santo, alguma coisa ligada com sagrado, tá? Agora, quanto aos Tupi-Guarani, o TV, ele relatou que os índios rapidamente se desiludiram com os portugueses. Eles deixaram de chamar o branco de Caraíba, que significa profeta ou semideus, preferindo chamar-nos desdenhosa e infamemente de Maír, nome de um dos seus antigos profetas que eles detestam e tratam com desprezo. Então os portugueses começaram a ser chamados de Caraíbas e depois mudou, passou a se chamar Maír. Então, como uma maneira de desprezar os portugueses, tá? Página 48 vai falar um relato ali do Conde Abbeville, né? Que é um capuchinho lá do século XVII, já século XVII. Então já tem ali uma colonização portuguesa, já existe ali, né? Ele fala de uma superstição que ele notou nas aldeias, que era de fincar a entrada de suas aldeias um madeiro alto com um pedaço de pau atravessado por cima. Aí penduram a quantidade de pequenos escudos feitos de folhas de palmeira do tamanho de 2 punhos. Nesses escudos pintam com preto e vermelho o homem nu. Como lhes perguntássemos o motivo de fazerem isso, disseram-nos que seus pajés o haviam recomendado para afastar os maus ares. Será que isso é uma consequência já de uma influência do cristianismo? Que já tem um período de convivência aí, né? Ela diz assim, é difícil saber, tá? Pois a cruz também era o elemento que aparecia no mito da destruição dos mundos dos Apopocuva, segundo Kurt Nimuendaju, tá? Então a cruz aparecia lá na mitologia dos indígenas. Será que é? Será que não é? Aí não chega a uma conclusão. Tá? Vai falar da bula pontifícia Romanus Pontifex, né? Que é a bula Romanus Pontifex de 1454 concedia o direito de escravizar os índios e expoliar seus bens e suas terras. Né? Isso foi conferido pelo Papa Nicolau V ao infante Dom Henrique, para faculdade plena e livre para invadir, conquistar, combater e submeter sarracenos, pagãos ou quaisquer inimigos de Cristo. Então, chega aqui no índio, começa a catequizar ele. Se ele não aceitar a catequese,
pode matar. O Papa diz que vai todo mundo para o céu. Essas diretivas nortearam os agentes da conquista da América, provocando genocídio e escravização dos povos indígenas no continente. Foi somente em 1537 que o Tribunal do Sumo Pontífice determinou que os índios da América são homens racionais, da mesma espécie e natureza de todos os outros, capazes de sacramento da Santa Igreja e, por conseguinte, livres por natureza e senhores de suas ações. Agora veja, a guerra justa pode continuar matando, tá? Até 1537 havia uma ideia, né, de que os índios não tinham alma. Então ali pode matar direto. Guerra justa ou não justa pode matar direto. Agora, depois de 1537, a igreja estabeleceu que guerra justa só pode matar em caso de guerra justa. Então se você vai e ela não aceita a conversão, pode matar. Uma passagem interessante aqui na página 80, né? Os índios, relata do capuchinho francês Claude d'Abbeville, que é lá do século XVII, tá? Já tem tempo aí de contato. Então ali ele está falando o relato ali de um pajé, um senhor idoso lá da tribo, né? E ele diz o seguinte, esse senhor idoso, está vendo que alguns padres, né? Eles não têm mulher, né? Tem castidade, né? Aí ele chama a atenção assim, muito me admira, vós outros, pai, não desejais mulher. Descestes do céu? Nascestes de pai e mãe? Não sois homens como nós? Isso o pajé falando. E por que, além de não quererdes mulheres, ao contrário de outros franceses que conosco negociam há 40 e tantos anos, vós agora ainda impedis que os vossos companheiros usem de nossas filhas, o que reputamos grande honra, porquanto deles podem ter filhos. Entendeu? Ou seja, não aceitavam nem as mulheres dos índios, porque o índio ele oferecia as mulheres dele para os portugueses como se fosse um presente. Olha, pode usufruir à vontade aí. Mas aí o padre ele não aceitava. Eu falei, mas por quê? Por que essa desfeita? Né? Então isso é uma coisa nesse conflito de mundos, né, de mentalidades, é uma coisa que para eles não fazia sentido, essa castidade. Aqui é um episódio que ele fala do batismo. Né? O jesuíta Francisco Pires informou que os gentios fugiam deles como da morte. Eles não queriam ser batizados. Essa situação, nas palavras de Carlos Fausto, era exatamente inversa dos descimentos, onde os padres conseguiam convencê-los, talvez à revelia dos xamãs, a acompanhá-los. Supunham os feiticeiros, por que essa recusa, né? Que o batismo veiculava a morte. O índio cristão Fernão Ribeiro foi denunciado por dizer que no sacramento da comunhão estava a morte e que quem comungava recebia a morte. Infere-se daí que a conexão do cristianismo com a morte permaneceu muitos anos arraigada na mentalidade indígena. Então é interessante como é que esses episódios do batismo e da Eucaristia eram vistos pelos indígenas como associados à morte. Então eles não queriam isso, né? O batismo, você morre, o homem velho para nascer o homem novo, né? Então o indígena ele não queria isso, porque estava ligado com essa questão de morte. Essa questão da escravização indígena, doutrina cristã, ela vai tratar na página 124. Então, assim, os jesuítas foram defensores da liberdade dos indígenas, desde que não seja guerra justa, que a guerra justa aí pode escravizar, tá? Mas era um ponto de divergência, porque os portugueses queriam índios para escravos, né?
Simples assim. E os jesuítas só aceitavam se fosse guerra justa, né? Por outro lado, os colonos assumiam abertamente uma posição escravista, em nome dos interesses econômicos. Alguns depoentes da primeira visitação do Santo Ofício da Bahia, em 1591 e 1593, e de Pernambuco, 1594 e 1595, bem afinados com a mentalidade dos colonos, duvidavam da humanidade dos índios. Então, veja, isso já depois da bula papal de 1537. 1590. Já estão dizendo, a Índia não tem alma, pode escravizar. A justificativa da escravidão assentava-se sobre a recorrente afirmação por parte dos colonos de que os índios não tinham alma. Francisco Luiz, colono de Pernambuco, foi denunciado por ter dito que os pitiguares não tinham alma mais do que um porco. O soldado Gaspar Manuel Machado declarou ao visitador que todos tinham alma racional e que, quando eram brutos, as almas tinham alma irracional. Gabriel Soares e Amaro Cruz disseram que esses gentios dessa terra do Brasil não têm alma, pois não creem em Deus, e quando morriam, lhe morriam o corpo e o espírito juntamente. A prática, então você veja como é que tem padres ali que estão meio que corroborando essa perspectiva dos colonos, mesmo com a bula papal de 1537, né? Mesmo assim. Então isso revela a ambiguidade da ação dos missionários sobre essa questão. Heloísa Belotto, ao analisar a política indigenista no Brasil colonial de 1570 a 1757, escreveu: ao reduzir os nativos à artificialidade da nova religião imposta e ao prepará-los para uma divisão de trabalho em oposição a que lhes indicava os costumes tradicionais, os missionários preparavam-nos para a manipulação pelo branco, embora negando a aceitação da escravidão como tal. Ou seja, negava a escravidão, mas meio que preparava para os portugueses escravizarem. Os interesses podiam configurar-se de forma diversa ao dos colonos e os da coroa, mas os efeitos eram absolutamente os mesmos. Como demonstraram as correspondências analisadas, os jesuítas, de fato, não condenaram a escravidão. Desde 1549, Manuel de Nóbrega parecia mais preocupado com a possibilidade de perder as almas do que condenar frontalmente a escravidão. Ele está mais preocupado com o índio lá não ser batizado do que com o fato de ele ser escravizado. Isso aí pode ser. Nóbrega, em 1550, diz assim: o melhor remédio dessas coisas seria que o rei mandasse inquisidores ou comissários para fazer a libertar os escravos, ao menos os que são salteados, e obrigá-los a ficar com os cristãos, até que larguem os maus costumes dos gentios já batizados, e que a nossa companhia houvesse deles cuidado, amestrando-os na nossa fé, da qual pouco ou nada podem aprender em casa dos senhores, e antes vivem como gentios, sem conhecimento algum de Deus. Na verdade, a escravidão indígena era fundamental no cotidiano da catequese. Os missionários necessitavam de escravos nas nossas novas construções, no zelo das casas, nos meninos e nas roças, responsáveis em fornecer alimentação para os padres e os catecúmenos. A condição de escravos apartava os índios da aldeia, favorecendo a infiltração do cristianismo. Então havia aí uma certa ambiguidade nessa questão da evangelização, né? E depois ela também fala da questão da epidemia. A epidemia confirma que os aldeamentos indígenas, segundo Serafim Leite, em 1561, chegava a reunir até 4.000 índios num único aldeamento.
essa concentração populacional, verificada a partir da segunda metade do século XVI, favorecia a propagação de doenças. Ronaldo Weinfels destaca que a varíola chegou lá no Brasil em 1562, na Bahia. E ali na Bahia, a varíola foi responsável pela morte de 30 mil índios num período de 2 a 3 meses. Ali em 1562. Em 3 meses, morreram 30 mil índios, o que equivale a 1/4 da população local. Tá? Então, esse é um outro elemento que levou à morte dos indígenas, na questão das epidemias. É isso, muito obrigado, então.